Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Na aula de hoje nós vamos escrever um código em Node.js para consumir o upload de um arquivo. Na aula anterior, nós criamos uma tela em Angular com Bootstrap 4 para fazer upload de arquivo. E antes da gente fazer o submit desse arquivo, a gente precisa de algum código para poder consumir esse arquivo. Já que aqui nós estamos utilizando o Angular e temos toda a infraestrutura aqui do Node e do NPM, nós vamos criar um back-end em Node, super simples, que apenas vai consumir o arquivo do Angular e com isso a gente vai conseguir também explorar outros conceitos que são importantes do pacote de HTTP do Angular. Lembrando que se você não quiser utilizar Node, você pode utilizar qualquer outra linguagem de programação e dependendo da linguagem que você escolher, a forma de fazer o tratamento do arquivo é diferente. Então aqui para criar um projeto Node, eu vou criar dentro do próprio projeto do Angular, para vocês verem também como que é bem simples de fazer isso. Aqui dentro do Visual Studio Code, eu vou clicar aqui nessa parte em branco e vou criar aqui uma pasta, um diretório chamado Server, que vai ser o nosso server com Node.js. Aqui no terminal, eu vou mudar para o diretório Server e nós vamos fazer um npm init. Então aqui npm init, vou colocar aqui o "-y", que já é para criar o package.json para a gente. Então essa é a estrutura que cria o package.json, que está aqui também criado o package.json. Aqui nós não temos nenhuma dependência ainda e nós vamos precisar de alguns pacotes do Node.js para poder consumir esse arquivo. Para esse exemplo, como vai ser bem simples, a gente vai utilizar o próprio Express. Então aqui eu vou fazer um npm install, vou fazer um "-save", para salvar como dependência. E aqui, primeiramente, nós precisamos do Express, que vai ser o nosso servidor. Nós vamos precisar também do body parser, que é para poder ler o JSON, né, o arquivo que nós vamos enviar. Além disso, do body parser, se a gente volta aqui na página do body parser, nós temos aqui algumas formas de consumir requests com corpus multipart. Então, a gente pode utilizar o connect multiparty, que é o que eu vou usar nesse exemplo, mas também tem o formidable, que vocês podem usar, e o molter também, que é muito famoso. O connect multiparty aqui vai dar o código mais simples para a gente, é por isso que eu vou usar. Lembrando que o foco aqui do curso não é a parte de Node, e sim a parte de Angular, então vou tentar deixar o código mais simples possível. Então, vou também instalar esse connect multiparty. E por último, como o nosso código Node e o nosso código Angular vão rodar em portas diferentes, eu vou instalar o CORS. Depois, a gente vai remover esse CORS, mas só para a gente ver como é que funciona, nós vamos deixar ele aí. Então, já instalou tudo aqui. Nós temos também as dependências instaladas e podemos começar aqui o nosso código. Aqui, só para manter um padrão dentro de server, eu vou criar um outro diretório. Vou chamar esse diretório de source, e dentro do source eu vou criar um arquivo que é o index.js. E aqui no nosso package.json nós vamos colocar que é o source, e eu também vou adicionar um script que é o de start, que é o padrão para iniciar o projeto, e nós vamos apenas chamar o node source index.js, que é para a gente conseguir executar esse código depois. Aqui dentro do index, a gente vai começar a fazer os nossos imports. Então, aqui eu vou pegar o import do Express, então vou fazer aqui um require do Express mesmo. Aqui nós também vamos precisar do CORS, então vou fazer um require do CORS também. Então, aqui eu vou colocar o CORS. Nós também vamos precisar do body parser. Basicamente, é fazer o require daquilo que a gente instalou ali como dependência. Aqui também, body parser. E a gente também vai fazer do multipart. Então, é basicamente aqui, ó, tudo que a gente colocou como dependência aqui do package.json. Se vocês estiverem interessados também nessas extensões que tem essas informações extras, vocês podem procurar aqui por Loiane na parte de extensões,
E tem essa extensão de front-end aqui também, que eu acabei criando, e tem todas as extensões que eu uso, até mesmo com o Node também. Vamos lá, então. Aqui a gente vai instanciar a aplicação, que vai chamar o Express. Essa aplicação, vou colocar aqui um listen, que vai escutar a porta 8000. Vocês podem colocar a porta que vocês quiserem, porta 3000, porta 8080, etc. Aqui também podemos passar uma função de callback. E aqui eu vou colocar apenas um console log para poder dizer que o servidor foi iniciado. Então, servidor porta 8000. Com isso daqui, se vocês quiserem testar, olha, a gente pode fazer um npm run start no terminal. Aqui deu um erro e aqui foi passado errado. Aqui é source, então é por isso que é legal a gente também sempre ir testando. Então, servidor rodando na porta 8000, beleza, tá funcionando, a gente pode colocar o resto da nossa lógica. Então, aqui como middleware, já que o Body Parser é um middleware, e se vocês quiserem mais detalhes sobre todos esses passos, tudo isso está descrito aqui na página do GitHub do Body Parser também, com exemplos. Primeiro faz o npm install, depois faz o require aqui, e tem as opções que a gente também usa. E se for como multipart, a gente também utiliza aqui esse URL encoded. Também tem a parte de erros, vocês podem revisar essa página com mais calma para saber de todos os detalhes. Então, aqui nós vamos usar o primeiro middleware, que nós vamos utilizar o Body Parser, e nós vamos utilizar formato JSON. E aqui é um use, nós também vamos usar o Body Parser.url encoded, e aqui o extended true, basicamente o que está lá no exemplo. Como a gente vai utilizar o CORS? Por que a gente precisa do CORS? O nosso código Angular, ele está rodando localhost porta 4200, que é o padrão do Angular. O código Node.js, ele vai rodar na porta 8000. Mesmo sendo localhost, porém portas diferentes, isso significa que é um domínio diferente. Por questões de segurança do JavaScript, não é possível domínios diferentes se comunicarem. Isso é uma questão de segurança, senão a gente poderia pegar a API de qualquer site por aí e poderia consumir. A API precisa deixar explícito que você vai aceitar requisições de domínios diferentes. Então, aqui nós vamos usar o CORS também. Então, vou botar aqui CORS Options. Aqui vai ser um objeto. O Origin, eu vou colocar asterisco, que vai aceitar de tudo. Se você estiver utilizando o Node com a parte de microserviços, e aí você realmente precisa usar o CORS, geralmente a gente especifica a origem, se você souber, né, qual que é o domínio de origem que vai acessar. Como aqui a parte de desenvolvimento, a gente vai deixar liberado, mas depois nós vamos ter uma aula que nós vamos remover isso daqui, e eu vou mostrar para vocês como fazer o link entre o Angular e o Node sem precisar do CORS. Aqui também vou botar qual que vai ser o status de sucesso, que é 200. E aqui nós também vamos usar um outro middleware, que nesse caso vai ser o CORS, que a gente colocou aqui em cima. Então, é esse CORS, passando as opções, que é o CORS Options, que a gente acabou de criar. Então, o segundo middleware está pronto. Agora vem a parte do upload de arquivo mesmo. Para a gente utilizar aqui esse Connect Multiparty, a gente pode passar qual que é o diretório que vai ficar salvo os arquivos. Aqui a gente não vai fazer conexão com banco de dados, nem nada. A gente apenas vai pegar esse arquivo e vai salvar aqui no diretório, dentro do próprio projeto mesmo, para a gente saber que esse arquivo está sendo consumido com sucesso e está sendo salvo. É claro que num projeto real, a gente vai colocar muito mais lógica, mas aqui é só para a gente ter alguma coisa para a gente conseguir consumir o arquivo do Angular. Então, middleware, e aqui vai ser o multipart, que a gente importou aqui em cima. E aqui tem uma opção que a gente pode fazer o upload dir, que seria qual que é o diretório de upload. E aqui eu vou passar o próprio diretório de uploads. Esse diretório de uploads eu vou criar aqui mesmo, dentro do servidor. Então, eu vou criar uma pasta chamada uploads, aqui é onde vão ser guardados os arquivos. A gente pode até ignorar também as informações que tem dentro desse uploads. Então, aqui, olha, eu vou até colocar aqui embaixo, que vai ser da parte do Node,
que é o Server Node Modules. Então, aqui, ó, 404 já vai cair, caiu para 3. E a gente também vai ignorar, para a gente não subir nada disso para o GitHub depois, que é essa parte de uploads aqui. E aqui, então, com esse middleware, nós vamos fazer uma chamada post, que vai ser o upload do arquivo, vai ser via post. Aqui, qual que vai ser a URL que nós vamos consumir? Eu vou colocar apenas upload mesmo, para deixar bem simples. Nós vamos utilizar o próprio multipart middleware. E aqui nós também vamos ter uma callback aqui com o request e o response. Aqui nós vamos pegar os arquivos. Esses arquivos estão dentro do request. E depois, quando a gente for fazer o código Angular, nós vamos colocar ele dentro de files, mas vocês podem colocar em outra variável também. Depois aqui, só para a gente conferir, eu vou colocar um console log desses arquivos, para a gente poder ter alguma coisa no log do servidor também. E nós vamos mandar um JSON de volta para o Angular depois. Aqui vocês podem colocar sucesso, alguma coisa. O que eu vou fazer é passar a própria lista de arquivos de volta para o Angular, até para a gente conferir lá no Angular também como que está sendo essa questão do request e do response. E para terminar esse código aqui, eu vou colocar aqui apenas uma outra função aqui para poder capturar qualquer erro. Então aqui eu vou passar o erro, o request, o response e o next. E aqui que nós vamos pegar é o response JSON, e a gente pode passar o erro e a mensagem que tem dentro desse erro aqui. Então aqui apenas uma arrow function bem simples para a gente poder mandar para o Angular caso ocorra algum erro aqui no servidor também. Aqui eu vou fazer mais um npm run start só para verificar. E o código está rodando aqui sem erros nenhum, só que a gente não vai conseguir testar isso aqui agora. Na próxima aula que nós vamos fazer, dentro desse código do Angular, vou abrir aqui o Upload File Component, e nós vamos colocar a lógica para conseguir linkar esse código do Angular com o código do Node.js que nós fizemos na aula de hoje. Por hoje é só, lembrando como sempre que todo o código-fonte está disponível no GitHub. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais essa aula, eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!